Se eu perguntasse qual foi a decisão mais importante da sua vida, talvez você lembrasse do casamento, da faculdade, do primeiro emprego ou de uma mudança de cidade. Mas eu acredito que essa pergunta está errada, porque o nosso futuro raramente é definido por uma única grande decisão. Ele é construído por centenas de pequenas decisões que foram tomadas ou adiadas. E é justamente sobre isso que eu quero conversar hoje. Ao longo desse vídeo, eu vou mostrar por que decisões aparentemente pequenas conseguem alterar completamente uma trajetória e como você pode começar a enxergar isso de uma forma diferente. Nosso cérebro gosta de histórias. As histórias costumam ter grandes acontecimentos: o dia da formatura, o casamento, o nascimento de um filho, a promoção. Esses momentos ficam registrados na memória. Mas existe um detalhe curioso. Entre um grande acontecimento e outro, passaram-se milhares de pequenas decisões. Você decidiu estudar, decidiu acordar cedo, decidiu enviar um currículo, decidiu conversar com alguém, decidiu aprender uma habilidade. Aquele grande momento apenas revelou algo que vinha sendo construído há muito tempo. Nós costumamos enxergar apenas o resultado final. O processo permanece invisível. E esse talvez seja um dos grandes erros quando pensamos sobre decisões. Se essa reflexão está fazendo sentido para você, deixe o seu like. Esse simples gesto ajuda o YouTube a mostrar esse conteúdo para mais pessoas. Aproveite também para se inscrever no canal. Agora, quero fazer uma pergunta. Imagine que existe um livro que você gostaria de escrever. Você decide começar hoje. Você decide começar daqui a um ano. Qual é a diferença? Muita gente responde: um ano. Mas normalmente a diferença é muito maior. Porque durante esse ano você deixou de escrever, deixou de aprender, deixou de receber críticas, deixou de melhorar, deixou de criar oportunidades. A decisão adiada produz um efeito em cadeia. O mesmo acontece com a saúde, com investimentos, com relacionamentos, com a carreira. Existe um conceito que eu gosto muito. O tempo amplia qualquer decisão. Quando você decide cedo, o tempo trabalha ao seu favor. Quando você adia, o tempo também trabalha, só que em outra direção. O efeito composto é diferente. Quem investe conhece muito bem a ideia dos juros compostos. Uma pequena quantia, aplicada continuamente, cresce muito mais do que imaginamos. Com decisões, acontece algo parecido. Imagine duas pessoas. As duas têm exatamente a mesma idade, o mesmo salário, as mesmas oportunidades. A primeira decide ler 20 páginas por dia. A segunda pretende começar em breve. 4 anos depois, a distância entre elas dificilmente será de apenas alguns dias. Existe uma diferença de repertório, de conversas, de oportunidades, de visão de mundo. As decisões, elas têm um comportamento acumulativo. Raramente aparecem de forma imediata. E é justamente por isso que elas costumam ser subestimadas. Se você conhece alguém que vive dizendo: depois eu resolvo isso, compartilhe esse vídeo. Talvez essa conversa faça diferença justamente porque fala de algo que quase ninguém percebe. Existe um tipo de decisão que considero ainda mais interessante: as decisões invisíveis, aquelas que ninguém vê. Você decidiu dormir um pouco mais cedo, decidiu caminhar 20 minutos.
Decidiu estudar antes de abrir as redes sociais. Decidiu guardar R$ 100. Nenhuma dessas escolhas parece transformar uma vida, mas juntas elas constroem uma identidade. Com o tempo, você deixa de ser alguém que tenta fazer alguma coisa e passa a ser alguém que faz. Talvez essa seja a maior transformação que uma decisão pode provocar. Antes de terminar, eu quero deixar aqui um exercício. Pense em uma decisão que está parada há meses. Agora, imagine que daqui a 5 anos você encontra uma versão futura de si mesmo, de você mesmo. Essa pessoa provavelmente faria apenas uma pergunta: o que você esperou tanto? E se a pergunta costuma valer mais, essa pergunta costuma valer mais do que muitos conselhos. Se esse vídeo trouxe uma reflexão útil, inscreva-se aqui no canal. Nos próximos vídeos eu quero explorar como tomamos decisões na carreira, nos relacionamentos, nas finanças e até mesmo no uso de inteligência artificial. Agora, também quero saber sobre você. Qual decisão merece sair da gaveta ainda essa semana? Escreva aqui nos comentários. Eu faço questão de ler.